Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Mara Araújo e, como nós combinamos, vamos comentar as questões do concurso Banco Central, agora 2013, a parte de conhecimentos básicos relativos ao sistema financeiro e economia brasileira, ok? Bom, se você quiser depois consultar esses comentários por escrito, inclusive com a fonte, né, da nossa pesquisa, acesse lá o nosso Facebook, Mara em Foco, tá? Já está tudo postado lá. Vamos começar, então, pela primeira remessa de questões. Essas questões são sobre o sistema de pagamentos brasileiro. É a parte que foi adicionada ao edital em relação ao edital de 2010. Vamos ver o que ele nos pede lá. Bom, acerca do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiro, julgue os itens subsecutivos. Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: o papel dos bancos comerciais é captar recursos, particularmente sobre as formas de depósito à vista e poupança, e fornecer crédito para pessoas físicas e jurídicas, ao passo que os bancos cooperativos e cooperativas de crédito estão voltadas para concessão e crédito e prestação de serviços bancários aos cooperados, que muitas vezes são produtores rurais. Bom, o que nós precisamos qualificar aqui? Vamos quebrar essa informação. Primeiro caso, ó, bancos comerciais. O papel dos bancos comerciais é captar recursos sob a forma de depósito à vista e poupança. E fornecer crédito a pessoas físicas e jurídicas. Certíssimo, ok? Então, o foco principal dos bancos comerciais é o depósito à vista. Pode captar poupança, sim, também, como pode captar recurso por meio de emissão de depósito à vista, que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, e o RDB. E conceder crédito aqui a pessoas físicas e jurídicas. Aqui não foi especificado, mas o foco principal é no curto e médio prazo. Bom, agora o que ele fala na sequência? Ele coloca a atuação tanto dos bancos cooperativos como cooperativas de crédito com a mesma atuação. Então, ele fala, os bancos cooperativos e cooperativas de crédito estão voltados para concessão e crédito e prestação de serviços aos cooperados, que muitas vezes são produtores rurais. O que nós precisamos ter cuidado aqui? Olha, as cooperativas de crédito são as cooperativas singulares. As cooperativas de crédito é que vão fazer esse atendimento aqui para os cooperados, que podem ser produtores rurais, podem ser médicos, podem ser professores, tem as cooperativas de livre acesso, então aqui é tranquilo, ok? Agora, o que está errado aqui? A atuação dos bancos cooperativos, porque os bancos cooperativos, ele não atende aos cooperados. O foco do Banco Cooperativo, quando ele foi criado, lá em 96, foi para disponibilizar a reserva bancária para a liquidação das operações nas cooperativas de crédito. Então, hoje no Brasil, nós temos, por exemplo, o Sicob, o Bancob. O que o Bancob faz? Ele disponibiliza a conta corrente, mas para as cooperativas e os funcionários do próprio banco cooperativo e de empresas parceiras. Então, ele não disponibiliza crédito, por exemplo, direto para o cooperado. Ele faz isso via cooperativa de crédito. Então, nessa questão, o que está errado é que o banco cooperativo ele não disponibiliza crédito, concessão de crédito nem prestação de serviço aos cooperados, e sim às cooperativas de crédito e aos funcionários do banco cooperativo e de empresas parceiras. Ok? Bom, na sequência, o sistema de transferência, ainda dentro do sistema de pagamentos brasileiro, o sistema de transferência de reservas é um sistema de transferência de fundos híbrido, pois reúne características de sistemas de liquidação diferida com compensação de obrigações e dos sistemas de liquidação bruta em tempo real. Essa afirmação está errada, essa afirmativa está errada. Por quê? Nós temos dois sistemas principais de transferência de reservas. O que nós temos aqui? Vamos fazer aqui um desenho rapidamente. Aqui eu tenho o Banco Central. Então, observem aqui. Aqui eu tenho o Banco Central. O Banco Central vai ter aqui um sistema de liquidação, que é o Selic. O Selic é para liquidação de títulos públicos federais. E nós temos aqui o STR, que é um sistema de responsabilidade do Banco Central, que vai
permitir que o Banco Central monitore em tempo real o saldo das contas de liquidação, ou seja, as contas de reservas bancárias das instituições financeiras. No STR, que é um sistema de transferência de fundos, toda a liquidação é na modalidade LBTR, que é a liquidação bruta em tempo real. Nós temos um outro sistema de transferência de reservas, que é o CITRAF. O CITRAF é vinculado à Câmara Interbancária de Pagamentos, CIP. No caso do CITRAF, é que o sistema de liquidação é híbrido, ou seja, nós temos operações liquidadas em tempo real e em tempo diferido, ou seja, em tempo defasado. E isso pode ser feito por meio de agendamento de transferência. Então, por que está errado? Porque o STR é um sistema de transferência de recursos em tempo real. E o que tem aqui, sistema de transferência de fundos híbrido, é o CITRAF. Ok? Por isso a questão está errada. Vamos mais uma. Entre as funções do Banco Central, o monopólio de emissão envolve o meio circulante e destina-se a satisfazer a demanda de dinheiro necessária para atender a atividade econômica. Tudo bem. Nesse sentido, a emissão de moeda ocorre quando a Casa da Moeda do Brasil entrega papel moeda ao Banco Central. Comentamos isso várias vezes em sala de aula. Por que ele está errado? A emissão do papel moeda é de responsabilidade do Banco Central, que tem um monopólio dessa atividade. Bom, qual é a relação aqui da Casa da Moeda? A Casa da Moeda, ela fabrica moeda, que é diferente de emitir. Então, a Casa da Moeda, ela mexe com a fabricação mesmo do papel, ela faz selos para cartório, selos para correio, ela tem a parte de cunhagem de moeda. Agora, o conceito legal, o conceito econômico de emissão de moeda, é quando você mexe na quantidade de recurso no mercado. E isso é monopólio do Banco Central. Então, a gente poderia dizer assim, a grosso modo, que a Casa da Moeda, ela é a gráfica, ok? Ela faz o papel, mas ela não, a emissão não ocorre quando ela entrega o papel moeda para o Banco Central, e sim quando o Banco Central altera a quantidade de dinheiro no mercado, ok? Por isso, essa está errada. Bom, na sequência, agora mudando um pouco de assunto, saindo do SPB, o que nós temos? Em conformidade com a lei que o instituiu, o Conselho Monetário Nacional será presidido pelo ministro da Fazenda e suas deliberações terão de ocorrer por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 6 membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade. Bom, por que essa afirmativa também está errada? Porque o que nós temos aqui? No Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 membros. Então, observe o seguinte. Então, quem são os membros aqui do Conselho Monetário Nacional? Eu tenho o ministro da Fazenda, aqui sim na qualidade de presidente. Eu tenho o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. E eu tenho aqui o presidente do Banco Central. Então, quer dizer, se eu tenho 3 membros, a gente não pode ter a deliberação com, no mínimo, 6 membros, ok? Aqui nós temos, né, o que talvez era a intenção do CESP gerar uma certa confusão, porque ainda vinculado ao Conselho Monetário Nacional, nós temos aqui a COMOC. A COMOC é a Comissão Técnica da Moeda do Crédito, que assessora o Conselho Monetário Nacional nas decisões relativas à moeda e ao crédito. Mas ela é uma comissão técnica, não é um membro do Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional conta também aqui com 7 comissões consultivas. Essas comissões consultivas apoiam o Conselho Monetário Nacional nas suas decisões relativas, por exemplo, ao crédito rural, crédito industrial, em relação à legislação, em relação à política monetária, saneamento, habitação, enfim, dão consultoria ao Conselho Monetário Nacional. Mas nós temos exclusivamente 3 membros. Por isso, também essa afirmativa está errada. Na sequência, aí voltando aqui ao SPB, o que nós temos?
No SPB, atualmente, qualquer transferência de fundos entre contas de reservas bancárias é condicionada à existência de saldo suficiente na conta do emitente da ordem. Certíssimo. Isso aí foi uma das grandes mudanças do sistema de pagamentos brasileiro, que foi reestruturado em 2002, com o objetivo de diminuir os riscos do sistema financeiro e diminuir o risco da atuação do Banco Central, e tornar o mercado mais rápido, mais transparente e mais seguro. O que isso aqui quer dizer? Que antes da reforma, da reestruturação de 2002, o Banco Central não monitorava em tempo real o saldo da conta de reserva bancária e as operações, a liquidação da transferência de valores, mesmo valores sistemicamente relevantes, ocorria só à noite, ou seja, em tempo defasado. Então, a compensação de cheques, DOCs, bloquetos de cobrança ocorriam na compensação lá às 11 horas da noite. Quando a instituição financeira ficava com déficit na sua reserva bancária, o Banco Central fazia uma operação de redesconto ou empréstimo de liquidez e arcava com o risco daquela instituição não honrar esse compromisso no dia seguinte. Bom, para diminuir esse risco de liquidação e também o risco sistêmico, ou seja, o risco de uma instituição ficar inadimplente ou insolvente e levar as outras instituições a quebrar em cadeia, quais foram as principais medidas aqui? Primeiro, a criação do STR. Então, o STR é o sistema que permite ao Banco Central monitorar em tempo real o saldo das contas de reserva bancária das instituições financeiras e determinou que toda transferência de valor sistemicamente relevante tem que ir em tempo real. Então, a liquidação, a transferência de recurso entre reservas de instituição financeira, como tem que ir em tempo real, ela tem que ter saldo na conta. Ah, e se não tiver? Não, se não tiver, não vai. O que o Banco Central faz, né, para melhorar esse trâmite e para aumentar essa segurança, ele pode fazer uma operação chamada de intradia, que é um crédito que ele concede às instituições financeiras antes da operação ser comandada, e esse recurso é devolvido no mesmo dia, sem custo. Ou seja, a instituição financeira recebe esse recurso, dá títulos públicos em garantia e no final da tarde repõe esse valor sem juros, né? Porque é dentro do próprio dia. Ou então ela tem que pegar recurso no interbancário, recurso com outra instituição financeira, para garantir essa remessa, ok? Com isso, diminui o risco de liquidação e o risco sistêmico. Certíssimo aqui essa afirmativa. Bom, agora mudando de assunto aqui, nós vamos entrar na parte de economia brasileira, onde nós estamos falando do Plano Real. Então, essa questão já caiu mais de uma vez. Nós já tivemos provas anteriores, não do Banco Central, mas provas do Banco do Brasil, da Caixa, que perguntou a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui? Olha, de acordo com o regime de metas de inflação adotado no Brasil, no referido período de tempo, caso o valor do IPCA acumulado nos últimos 12 meses superasse o teto da meta, o presidente do Banco Central deveria escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, justificando o descumprimento, bem como apresentando as providências a serem tomadas para o retorno da inflação ao patamar estabelecido. Certíssima essa questão. Numa prova que nós tivemos anterior, caiu a da CESP também, só que a afirmativa era que a carta deveria ser endereçada ao Congresso, quer dizer, é a mesma questão, só que da outra vez estava errada, e agora a afirmação está certinha. O que isso quer dizer? O sistema de metas de inflação é a nossa referência para a condução da política monetária. Foi criado quando? Lá em 1999. Então, em 1999, foi implantado o sistema de metas, né? O sistema de metas de inflação. Bom, no sistema de metas de inflação, cabe ao Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo por excelência, e tem a responsabilidade de definir o valor interno da moeda. O que ele faz? O Conselho Monetário Nacional
define aqui qual é a inflação adequada para o país, ou seja, compatível com a perspectiva de crescimento da economia. Aí ele define aqui, a meta de inflação é sempre definida para o ano e para 2 anos à frente. No nosso caso agora é de 4,5% ao ano. Sendo que nós temos uma flexibilidade de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O que isso quer dizer? Essa é uma meta de inflação. 4,5% é o núcleo da meta. Só que, a hora que a gente fechar o ano, se a inflação tiver entre 2,5% e 6,5%, significa que a meta foi cumprida. Tudo bem. De quem é a responsabilidade do cumprimento dessa meta? É do Banco Central. Então, o Banco Central, por meio da definição da meta Selic, ou seja, que é uma taxa de juros que vai contrapor aqui com a inflação, sendo que a meta Selic é definida pelo Copom, que é um comitê dentro do Banco Central. Aí, o que nós temos? Vamos esclarecer isso aqui mais. O Banco Central é responsável pela execução da política monetária. Vamos considerar aqui, ó, como se a gente tivesse uma balança. Do lado de cá, o Conselho Monetário Nacional fala assim, olha, essa inflação tem que ficar travada aqui em 4,5%. Pode oscilar? Pode, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A contraposição da inflação dentro do sistema de metas para a inflação é a taxa de juros, que no nosso caso, essa taxa de juros é chamada de Selic. Então, o que cabe ao Banco Central enquanto responsável pela execução da política monetária? Ele vai trabalhar essa taxa de juros de forma que ela não seja baixa demais, a ponto de estimular muito a economia e a inflação ultrapassar o teto, e nem alta demais, de forma a desacelerar a economia, e aí a inflação ficar baixa demais. Se a responsabilidade é do Banco Central, ele tem que cumprir. Aliás, essa é a principal atividade do Banco Central, que é ali ser o guardião do poder de compra da moeda. Aí a pergunta é, tá bom, como que nós vamos medir se essa meta de inflação foi cumprida? Pelo IPCA. O IPCA é a inflação oficial do país, né, que é o índice de preço ao consumidor amplo, determinado ali, medido, divulgado pelo IBGE. Quando chega no final do ano, passa a régua e fala aqui, quanto que deu o IPCA acumulado no ano? Ele tem que ficar entre 2,5% e 6,5%. Se ultrapassar o teto, e aqui nem é só o teto, pode ser o teto ou o piso, se sair do intervalo, aí o presidente do Banco Central está no sal grosso, porque é a atividade dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que enviar uma carta aberta. Uma carta aberta significa que essa carta está publicada lá no site do Banco Central, endereçada ao ministro da Fazenda, falando aqui, eu, presidente do Banco Central, de acordo com a legislação, envio essa carta aberta ao ministro da Fazenda para explicar por que a meta não foi cumprida. Aí coloca lá um monte de gráfico, justifica e tal, fala quais as medidas corretivas e preventivas que ele já adotou e pronto, ok? Então, essa é a punição que o Banco Central tem numa situação da meta não ser cumprida. Se você tiver curiosidade, 2003, o ano de 2003, tem uma carta aberta divulgada lá no site do Banco Central, tá? Para a gente conferir. Então, essa aqui está certíssima. Aí nós temos aqui uma questão sobre a crise, né? A crise lá a partir de 2007. O que ela fala? A respeito das crises financeiras internacionais ocorridas a partir de 2007, julgue os itens subsecutivos. Então, o que ele fala? As operações efetuadas fora do balanço dos bancos foi um dos elementos que afetou a crise financeira do subprime. No entanto, apesar dos efeitos danosos sobre a economia, essas operações são legais do ponto de vista regulatório. Bom, essa questão aqui dá uma margem a várias discussões. Por quê? Porque nenhum dos documentos disponíveis, principalmente ali os relatórios de estabilidade financeira do Banco Central, que fazem a análise da crise, fala de operações feitas fora do balanço. Então, na minha opinião, o que nós temos aqui? Não houve uma operação feita fora do balanço,
e nem uma operação feita fora do balanço, que é legal do ponto de vista regulatório. Por quê? Qual foi a origem da crise? A origem da crise foi a concessão de financiamentos imobiliários para uma população que tinha baixa capacidade de pagamento. Essa operação foi concedida numa época em que as taxas de juros dos Estados Unidos ainda estavam baixas, ali por volta de 2003, até como uma forma de compensar ali os danos causados até pelo atentado das Torres Gêmeas. Então, precisava retomar a economia, as taxas de juros estavam muito baixas e deu ali um grande incentivo para o setor imobiliário. Tudo bem, como existia esse incentivo e as taxas de juros estavam muito baixas, esses créditos foram concedidos de uma forma irregular. Então, já é um primeiro passo para a crise. Ou seja, uma avaliação muito concessiva, uma avaliação feita sem rigor e que concedeu o crédito a quem não tinha capacidade de pagamento. Primeira irregularidade. Segunda irregularidade, esses créditos foram empacotados como sendo créditos de boa classificação de risco por agências classificadoras de risco. Então, eram créditos ruins, créditos com alto risco de inadimplência, e eles foram empacotados ali numa operação de securitização de recebíveis e vendidos para investidores institucionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, eles foram vendidos para bancos, para fundos de pensão, para seguradoras, e isso espalhou título criado em cima de título nessa operação de securitização de recebíveis. Então, na minha opinião, isso aqui está errado, porque a origem da crise foi uma fraude. Então, primeiro foi uma falta de supervisão bancária sobre os bancos de investimento, que foram as instituições que concederam esses créditos, ou seja, a partir dessa fragilidade da supervisão bancária, foi possível fazer essas operações irregulares, considerando que no mercado financeiro americano, várias legislações são frágeis também, por causa do lobby do setor financeiro no Congresso. Então, a operação de securitização de recebíveis também é muito pouco fiscalizada. E aí, pela inadimplência, pela desaceleração da economia e pela elevação da taxa de juros, a inadimplência na ponta do setor imobiliário gerou num processo em cadeia uma crise financeira, uma crise fiscal e depois uma crise para o lado real da economia. Então, na minha opinião, essa questão aqui, essa afirmativa também está errada, ok? E aqui, finalmente, a última questão da nossa análise diz o seguinte: no auge da crise da dívida soberana dos países europeus, o Brasil apresentou a sua mais alta taxa de crescimento do produto interno bruto em relação às últimas décadas. Então, a gente pega aí 90, os anos 2000, né? Para a gente resolver essa questão. Bom, primeira coisa que nós precisamos detectar é quando foi o auge da crise da dívida soberana dos países europeus. Então, eu considerei aqui esse auge como sendo o ano de 2010. Por quê? Porque 2007 começou a inadimplência. Ali em agosto de 2007 já estava fervilhando a crise, mas era uma crise específica no setor imobiliário e nos bancos americanos. Então, não é o ano da resposta. 2008, nós tivemos o foco, ainda era muito o foco dos Estados Unidos, porque foi o ano que nós tivemos a queda do Lehman Brothers, a queda da IG, então ainda estava muito concentrado, já tinha saído do setor imobiliário, mas estava no setor financeiro ainda muito americano. E os mercados começavam a sentir ali o problema do risco de liquidez, do empossamento da liquidez, mas ainda não tinha afetado os mercados de uma forma generalizada. O Brasil, por exemplo, considerava que isso para nós seria uma marolinha, que o Brasil passaria a largo dessa situação. 2009, essa crise bate na Europa. Bate na Europa, mas ainda muito ligada ao setor financeiro, não tinha virado ainda uma crise fiscal. O Banco Central Europeu ainda fazendo concessões, fazendo empréstimos para o setor financeiro, porque ninguém tinha uma dimensão efetiva do tamanho da crise. Quando a gente chega em 2010, aí vira uma crise fiscal. Vira uma crise fiscal acentuada, porque os governos emitiram títulos da dívida, títulos soberanos. Com esse recurso, capitalizaram as instituições financeiras e o mercado não reagiu. Então, nesse ano, que era o auge da crise fiscal,
né, a crise soberana dos países europeus, o Brasil cresceu quase uma China. Por quê? 2010 foi o último ano do governo Lula, muita concessão de crédito, principalmente para a pessoa física, né, o consumo da chamada classe C, que virou classe média. Era um ano de transição para o governo Dilma, e como a gente pode observar nessa tabela, nós crescemos aqui 7,5%. Para a gente ter uma ideia, a China, depois da crise, estava crescendo 7,8%. Então, a gente observa, como ele falou aqui na questão, nas últimas décadas, eu peguei uma amostra de 1990 para cá. Então, tivemos aqui o ano que teve um bom crescimento, 94, foi 5,9%, 2000, 4,3%, 2004 crescemos bem, 5,7%, 2007, 6,1%, mas 2010 bateu em 7,5%. Então, se a gente voltar à questão, ó, no auge da crise, que foi 2010, o Brasil apresentou sua mais alta taxa de crescimento do PIB em relação às últimas décadas. Está certíssimo, ok? Bom, se você quiser o acesso a essas questões escritas, inclusive com o link, né, da referência onde nós embasamos a nossa análise, acessem lá o nosso Facebook, Mara em Foco, que todas essas questões já estão postadas ali, inclusive com o gráfico, ok? Espero que você tenha tido um bom resultado, trabalhamos com muito afinco na preparação para essa prova, e agora continue nos acompanhando, que começamos uma empreitada nova. Vamos preparar a turma agora para o concurso da Caixa. Estamos aguardando o edital até dezembro, com uma previsão de prova em março. Então, mãos à obra e vamos começar agora a trabalhar com muito afinco para essa aprovação da Caixa Econômica. Um grande abraço.